a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Sutini. Entra aí no seu para ver se está gravando. Entra no Facebook. Tu desliguei. 14 horas. A Rádio Rio de Janeiro informa que este programa é independente, sendo, portanto, de inteira responsabilidade de seus produtores as opiniões e conceitos emitidos, atendendo às normas do nosso Código de Ética. Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estar novamente com vocês. Mais uma quinta-feira de Quintas do Evangelho no MAP. Irizinha hoje está meio gripada, está dodói, quase que não veio, fez algumas chantagenzinhas comigo, como sempre. E eu vim, além de lavar a louça, arrumar a casa, fazer a comida, lavar o carro dela e aspirar, prometi que não ia perturbar ela hoje, ia trabalhar hoje perfeito, dentro da norma cristã. Então, vou ter que cumprir, né? Passando dessa parte agora. Boa tarde, queridos ouvintes. Pela minha voz, vocês estão percebendo, né, que a coisa não está boa para o meu lado. Realmente, ontem eu estava praticamente sem voz. Hoje eu ainda estou um pouquinho doente. E ele fez muita chantagem para eu vir. Eu ia mandar Yasmin no meu lugar, minha filha, vocês iam adorar ela. Mas ele é um homem muito carente, ele foi capaz de lavar toda a louça da pia. E olha que era coisa, viu? Só pra eu não deixar ele vir sozinho. Ela tá 3 dias... Eu tô até emocionada. Tá 3 dias sem conseguir falar. Eu tô dormindo como um bebê. Eu tô tranquilo, vi a televisão, assisti os jogos, jornal. Entendi um monte de coisa que acontece na televisão que eu não conseguia. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Yasmin, se você estiver ouvindo, eu coloquei na transmissão ao vivo do Facebook... Mas você sabe que eu sou velha, né? E gente velha não consegue fazer isso direito. Eu queria saber se está funcionando, se vocês estão ouvindo, se estão conseguindo... É só mandar o WhatsApp para cá avisando. Aí manda para cá avisando. E coloca também quem é que tá melhor no vídeo. Sou eu ou ela? Hoje eu tô doente, não conta. Iris, passa os telefones. O nosso WhatsApp é 98027-3215. Repetindo, 98027-3215. O WhatsApp aqui da rádio é 98486-7633, 98486-7633, e pode também ligar para o fixo aqui da rádio, que a gente tem uma atendente maravilhosa que vai atender vocês com o maior carinho. Mandem bastante perguntas hoje para que Iris. Que é 3386-1400, 3386-1400. Do que a gente vai falar hoje, Hernani? Acho que esse capítulo hoje é em minha homenagem. Eu percebi isso. Sede perfeito. Botar na freada agora. É bom que pelo menos os ouvintes, né? Eles aos poucos, né? É igual aquele Big Brother, né? No início a pessoa consegue fingir, mas com o passar do tempo, né? Não dá mais para fingir. Então os ouvintes vai vendo quem, né? Vai te reconhecendo, né? E olha que ela tá com a voz ruim hoje. Imagina quando tá boa. Isso era porque ele não ia me perturbar. Então tá bom. Isso é para vocês verem que não é fácil, não é fácil. Vamos a palavras do mestre. Palavras do mestre. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos,
que fazeis mais de especial que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo de 44 a 46 e 48. E aí, Hernani? Eu sempre coloca isso, né? Na verdade, o sede perfeito, né? É como o espírito deve se comportar nessa caminhada dele, a caminho, né? Ao destino da perfeição, né? Todos nós no planeta, todos nós espíritos no planeta, encarnados e desencarnados, que estima-se hoje a população de espíritos no planeta em torno de 25 bilhões de espíritos, 7,5 encarnado e o restante 18 no plano espiritual. Então todos esses espíritos, todos nós, né, irmãos, né, filhos do mesmo Pai, temos o destino da perfeição, o destino de nos amarmos como Deus nos ama e amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o nosso destino. Então esses caracteres são caracteres daqueles que amam. Qual é a grande diferença que a gente vê na nossa vida quando a gente trata um problema de uma pessoa que a gente gosta, de uma pessoa que a gente não gosta, ou de uma pessoa que a gente ama, ou de uma pessoa que a gente odeia? Nós não damos pesos diferentes, oportunidades diferentes, chances diferentes para as pessoas que nós amamos a mais. É isso que Deus espera de nós, para todos os espíritos. Por pior que seja o crime, a dor, o problema, o ódio, nós precisamos dar novas oportunidades para todos. Por quê? Porque todos temos como finalidade, como fim, a perfeição, a evolução. Então aqui, nesse capítulo do Evangelho, é complicado, né? O que ele nos pede hoje, né, no nosso grau de evolução, é algo complicado. Mas é assim que nós vamos agir ao final da nossa jornada. Todos nós temos esse destino da perfeição. Então aqui nós já estamos tendo o primeiro sabor do que nós vamos ser no futuro. O homem mais evoluído, o espírito mais moderno, é aquele que perdoa, é aquele que aceita, é aquele que dá nova oportunidade, é aquele que não fica preso ao preconceito, ao ódio do passado, às dores do passado, é aquele que olha para frente, sempre buscando, né, a vanguarda, que é a evolução, o perdão, o amor, né, a nova oportunidade, as amizades e esse amor entre os irmãos. Então esse é o primeiro passo para nós vermos como seremos no futuro, como nós vamos agir no futuro, principalmente espiritualmente. Então esse capítulo fala disso, como vocês serão no futuro. Por mais que você esteja em casa agora dizendo, pô, eu não vou conseguir perdoar, eu não consigo me comportar dessa forma, eu ainda não estou pronto para isso, não tem problema, mas perceba que no futuro você vai ser assim. Não só você, todos. Pode escolher o pior criminoso que você conhece, né? Escolhe um político aí, aquele que tira a merenda da criança, que deixa, né? Você olha e fala assim, poxa, que absurdo, né? Esse é um dos maiores criminosos que existe. No futuro, ele também vai agir como Gandhi agia, como Madre Teresa agia. Todos no futuro vão trabalhar dessa forma. E isso é ser perfeito. Esses são os caracteres as características da perfeição. E aqui no Evangelho, Jesus, que era o Espírito perfeito, trouxe essas características para nós sabermos. No futuro, quando vocês estiverem felizes, quando vocês evoluírem, vocês vão ser dessa forma. É assim que vocês vão agir. É assim que vocês vão trabalhar, é assim que vocês vão viver, é assim que vocês vão pensar. São esses caracteres, essas características que os espíritos evoluídos, e vocês todos serão, que são empurrados para frente, às vezes pela dor, às vezes pelo amor, né? Mas todos empurrados para frente para chegarem a esse nível aqui. É o que o Pai espera de vocês e é assim que o Pai pensa, e é assim que o Pai Celestial age. Quando a gente começa a ler esse capítulo, gente, hoje vocês vão ter que desculpar a minha voz. Eu vou ter que dar umas paradinhas várias vezes, tá? Mas quando a gente começa a ler esse capítulo, a gente precisa voltar um pouquinho atrás
para tentar entender o que Jesus, sobre o que ele estava falando naquele momento. Vamos nos colocar como se nós fôssemos uns de seus discípulos. E por que Jesus estava trazendo esse ensinamento? Por que ele está me pedindo para amar o meu inimigo? Por que ele está me pedindo para fazer o bem e orar por aquele que me odeia? Por que ele estava, naquele momento, passando esses ensinamentos? Se a gente pega na Bíblia, o início de Mateus, né, no versículo 40, um pouco antes dessa passagem do Evangelho, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que Jesus está dando para aquele grupo, ele está falando para aquele grupo qual é o modelo de conduta que se espera dos seus discípulos. É quando ele fala, se alguém vier roubar a túnica, entregue também o manto. Se alguém vier te exigir que caminhe 1000 passos, caminhe com ele 2000, é sempre nesse mesmo parágrafo, nesse mesmo momento da história. É quando Jesus ele estava sendo questionado por seus discípulos sobre como Deus espera que eu devo agir, que eu devo proceder, que eu devo levar a minha vida diante de uma sociedade que eu estou vivendo que me cobra outras coisas. Quando Paulo de Tarso, ele descobre Jesus, né? Na época ele era Saulo, né? Antes de ser Paulo de Tarso, mas quando ele reconhece em Jesus aquele espírito modelo e guia, ele começa realmente a ter um conflito existencial entre o combate e o bom combate, né? Entre o homem velho e o homem novo, entre viver no mundo e viver pro mundo. Então, nós somos convidados a viver numa encarnação para que nós possamos aproveitar ao máximo tudo que a gente tem ao nosso alcance, tudo que a gente tem à nossa volta para evoluir. Só que nós trazemos marcas muito difíceis, né, consolidadas no passado, ou rotinas do passado, ou culturas que nós trazemos muito fortes, que quando a gente chega aqui, mesmo com uma proposta muito boa, com muita vontade de mudar, nós ainda trazemos as nossas reminiscências que faz com que a gente seja quem a gente é. Por isso que eu brinquei até no início, né? No início você pode até parecer o que você não é, mas ao longo da convivência você vai se descobrindo como é. E a gente percebe isso até nos filhos, né? No início, aquela criança que ainda não assumiu 100% do controle daquele corpo físico, ela está dócil a nossa investida, né? A nossa investida de educação, de cultura. Chega um determinado momento em que ela começa a se mostrar quem ela é. E às vezes você se surpreende, tem mães que perguntam assim, meu Deus, onde foi que eu errei? O que eu fiz? Né? Qual foi o caminho que eu trilhei errado? Porque aonde foi que essa criança se transformou nessa pessoa e eu não tinha percebido? Então, nós trazemos as nossas marcas, nós trazemos as nossas mazelas. Quando Jesus, naquele momento, ele se reunia com os discípulos, ele estava orientando os discípulos de como nós deveríamos agir diante das nossas mazelas. É óbvio que Jesus, naquele momento, ele sabia, né? Se nós temos dúvidas, e nós temos dúvidas, diante do que é certo, do que é errado, de como proceder, o que eu faço se aquele meu irmão está cometendo um erro? Eu vou lá, né, e brigo e vou punir ele? Como é que eu vou agir? Porque se eu não punir ele, as pessoas perguntam, mas se eu não punir ele, então... a vida vai virar um caos. Como é que vai ser, né? Como é que a gente vai conter? Então, Jesus sabia que a gente, em alguns momentos, a gente ia ter que tomar decisões muito difíceis. Mas ele coloca aqui, para todos nós, que o nosso dever, e o dever é uma coisa muito difícil de ser cumprida, não o dever humano, não o dever das profissões. Alguém diz para você assim, ó, você tem que terminar esse relatório, você tem que passar essa roupa, você tem que fazer essa comida. Você vai lá e você fez, você tem que lavar essa louça, né? Que nem você faz comigo. Você lavar a sua louça, né? Eu não sei, eu não olhei se você enxugou a pia, quando eu chegar eu vou olhar. Você cumpriu o seu dever. Agora, o seu dever diante da humanidade, diante de Deus, diante da sua proposta de evolução,
ele não é conhecido. E quando você cumpre o seu dever, ninguém percebe que você cumpriu o seu dever. Não é uma coisa, não tem glória, não tem palmas. Você ganhou palmas, né? Você ganhou um presente. Eu vim aqui, Você nem mesmo sabia. doente, para te acompanhar, não é isso? Que a coisa mais difícil é ganhar palmas. Agora, Mas quando eu morrer eu vou ganhar aquelas palmas, flores. Né? O dever que nós cumprimos diante da humanidade, diante de Deus, ele é silencioso. Por quê? Todas as vezes que a gente se cala diante de uma ofensa, a gente cumpre um dever. E muitas vezes as pessoas nem sabem que nos ofenderam. Então, naquele momento que a gente se cala e a gente perdoa, e a gente olha aquela pessoa como uma pessoa que precisa mais de ajuda porque ela está te ofendendo do que você que está sendo ofendido, você cumpre um dever. Que a sociedade não entendeu que você cumpriu, ou que às vezes nem percebeu que você foi agredido. Porque quantas vezes na nossa vida as pessoas nos magoam e nem percebem que nos magoaram. Porque o nosso sentimento, ele depende também das nossas marcas. Ele também depende de como a gente encara alguns fatores. E isso já é comprovado até em estudos de publicidade. Se você for fazer, por exemplo, uma campanha publicitária numa cidade, você precisa conhecer os hábitos daquela cidade, o que aconteceu no passado. Porque se, por exemplo, se aquela cidade é marcada por uma tragédia, por uma enchente, você faz uma publicidade com água, inconscientemente ela pode ter um efeito negativo, porque aquela pessoa vai trazer reminiscências, e nossa vida é assim. Só que as nossas reminiscências são reminiscências de um passado desconhecido. Então, como eu vou lidar com o ser humano numa reminiscência de um passado desconhecido? Então, às vezes, eu acho que eu não fiz nada, eu acho que eu não magoei, eu acho que eu não percebi. Então, aquele também, às vezes, faz comigo coisas e que ele também não percebe que fez. Então, no nosso dia a dia, é preciso que a gente cumpra o nosso dever solitário para que a gente possa evoluir, para que a gente possa elevar o nosso pensamento e nos aproximar do Criador e nos aproximar dessa perfeição que é relativa, porque não seremos perfeitos como Deus, né? Mas seremos espíritos puros. Então, nos aproximar dessa perfeição é fazer com que cada vez mais a gente consiga olhar o outro como um imperfeito que é, né? E como instrumento do Pai no trabalho da nossa perfeição. Esse planeta, quando ele migra, né, de provas e expiações para um planeta de regeneração, é o primeiro passo para todas as pessoas no planeta começarem a remar na mesma direção. Regenerar é isso. Vamos resolver essas questões do passado e vamos mudar. Vamos mudar nossa postura, nossa conduta. O que hoje parece uma coisa nobre, né? Você punir o outro, você querer a violência para resolver uma questão, você querer todos na cadeia durante a vida eterna, né? Essas discussões hoje, que parecem coisas, né, importantes para a sociedade, a gente até acaba votando em pessoas que pensam assim, ou acaba a liderança dessas pessoas buscando, isso vai acabar no futuro. No futuro, nesse planeta de regeneração, as pessoas mansas, as pessoas que perdoam, as pessoas que realmente mudam a atitude das outras, que têm a liderança em cima desse perdão, desse amor, né? Essas é que vão ser reconhecidas. Então as coisas começam a mudar. Quando todas as pessoas do planeta perceberem que você só consegue mudar uma situação difícil através de uma motivação positiva, muda a atitude, você vai começar a ver liderança naqueles mansos, que hoje você acha, mas esse cordeirinho aí não resolve nada. Mas esse, justamente ao contrário. Quando você trabalha em mesa mediúnica, em mesa de desobsessão, isso no segundo bloco, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, você começa a ter algumas visões sobre o nosso dia a dia que nós não temos aqui trabalhando só na carne. Uma perfeita é que ninguém morre. Deus não deu a permissão de nós tirarmos realmente a vida do outro. Ele só muda de estado de vibração. Então, quando você está numa mesa mediúnica e você recebe um amigo seu, um parente seu, ou uma pessoa que você sabe que desencarnou num acidente ou num assassinato,
e ele incorpora no médico, conta toda a história da vida dele para você, muda a sua forma de enxergar a vida. Por quê? Porque a morte naquele momento morreu. A morte não existe. Ele só mudou de estágio de vibração. E pior, aquele que foi assassinado, aquele que foi usurpado, ele passa a ter um contato com a pessoa que provocou essa dor nele, essa morte nele, que antes ele não tinha. Porque ele passa a seguir aquela pessoa, frequentar a casa dele, saber tudo o que acontece na vida dele. Ele vira um obsessor, até ele ter a consciência do que aconteceu. Então você imagina Jesus, com a mediunidade que ele tinha, o conhecimento espiritual que ele tinha, explicando da melhor forma possível que não adianta matar. Não adianta vocês se agredirem. Não adianta vocês criarem um modelo. A única forma de você se livrar dessa obsessão, dessa dor, dessa perseguição, é você convencer a ele de que ele está no caminho errado. Você só vai ter a paz quando ele se convencer disso, porque onde está o débito, está o cobrador. Então, essas atitudes também de perdoar os inimigos, de dar a outra oportunidade, de dar a outra face, etc., são condições espirituais. Porque você não tem como matar ninguém, nem manter alguém preso eternamente. A única forma que tem é reconciliar. Ou melhor, sabe a única coisa que tem melhor do que você perdoar alguém? Não se ofender, ou não ofender alguém. Só existe algo melhor do que reconciliar. Você nem criar o atrito. E é isso que o Sede Perfeito traz como mensagem espiritual. Porque quando você consegue visualizar o outro, não como inimigo, não como agressor, mas como alguém que está doente, em jornada com você, porque nós estamos doentes. Se a gente parar para pensar, todas as vezes que nós somos agressivos sem necessidade, todas as vezes que nós somos arrogantes, né? Todas as vezes, isso é uma doença. Mas a gente só consegue visualizar a doença do corpo, a gente não consegue visualizar a doença da alma. A gente não consegue perceber o quanto a alma ciumenta, ela está doente de ciúme. O quanto a alma agressiva, ela está doente de raiva. E às vezes a gente consegue se penalizar quando a gente vê um irmão que está doente do corpo físico. Ele tem um câncer, ele tem uma doença, a gente se penaliza e a gente perdoa algumas atitudes dele, a gente se penaliza. Só que aquele irmão que está doente do corpo físico, ele está restaurando a alma. E muitas vezes ele está muito melhor do que aquele outro irmão que está fisicamente saudável, mas ele está doente da alma. Então, a gente precisa começar a olhar os vícios como doença. Como doença. Se você não fez nada que provocasse uma atitude agressiva e a pessoa te agrediu, ela está doente. Então, se ela está doente, você não pode ir de encontro a uma pessoa que está doente. Porque senão você entra na mesma doença, é como se você tivesse sido contaminado pelo mesmo vírus. Quando nós começamos a pensar que a melhor maneira de você lidar com o doente é socorrer, como é que eu faço quando a doença é da alma? É socorrer. Então, eu me calar para eu não continuar com a discussão, eu tentar de alguma forma mudar, né, a conduta, apaziguar, entrar em... Às vezes a gente não consegue fazer nada, mas se a gente consegue fazer só uma oração e não continuar a briga, não continuar a discussão, a gente já ganhou, né? E aquela pessoa já vai voltar para casa pensando, ela já vai começar a... Por mais que ela não admita, ninguém quer discutir sozinho. Tinha até uma frase, né? Quando não quer, dois briga, né? Não é, Hernani? Chico Xavier. Isso é verdade no ou não? nosso lar, ele mandava encher a boca d'água. Encher a boca d'água. Toda vez que... Toda vez Ali eu comprei muita água pra você hoje. Hoje eu fui encher a boca d'água. Quem tá assistindo aí pelo Facebook, ela tá com umas 10 garrafinhas dessas. Toda vez que ela for me cortar aqui, que ela for me interromper, ela vai beber um pouco d'água e vai parar. A melhor maneira de continuar, de parar a discussão, né? Enche a boca d'água e não engole, né? Então, olha só, chegamos no nosso comercial. Não saiam daí, tá bom? Que a gente já volta. Hoje tem pouca pergunta, pouca... Sempre começa pouco, daqui a pouco eles fazem. Só assim, boa tarde, amigos. Desejo para você, Iris, uma boa, rápida recuperação. Faça um chá de hortelã, gengibre e mel. Beijão. Branca de São Gonçalo.
Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro.am.br. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing@radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. O Brasil terá, pela primeira vez, uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para estudantes do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevão, o musical, de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, com direção-geral de Kaique Assunção. Com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Haroldo Mendonça, Marcelo Daimon e grande elenco. A apresentação será no dia 20 de junho, quarta, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras. O ingresso é R$ 60 a inteira e todos que levarem 1 quilo de alimento pagam a metade. A venda na bilheteria do Teatro Rival ou pelo site www.eventim.com.br. Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia. Informações: 3088-6519. 3088-6519. A Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim, o espetáculo. Peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e de Chico Xavier. A peça aborda os conflitos de um espírito recém-desencarnado que não se dá conta de sua nova condição devido ao seu ceticismo. Apresentações aos sábados e domingos, até o dia 17 de junho, às 17 horas. Teatro Glaucio Gil, Praça Cardeal Arco Verde, sem número, Copacabana. Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 96450-6425. 96450-6425. Não perca a peça teatral Depois do Fim, o espetáculo. Promoção Globo Teatro. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Tem um delay? 14 horas e 29 Tira o som, minutos. vai ver o que está escrito aí, tem gente falando. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. O pessoal tá tímido aqui mandando as mensagens, né, Hernani? Tem que mandar as perguntas. A Iris hoje está ansiosa para responder.
Até esqueci o que eu ia falar. Pergunta difícil. Isso me perturba Aquelas tanto. que eu mandei pra vocês. Isso me perturba tanto que eu até esqueci o que eu ia Cada falar. pergunta dessa vale R$20, manda. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre sede perfeita. Eu sei que não é um tema fácil, né? Em minha homenagem. Não é um tema fácil. O Hernani disse que a gente escolheu isso em homenagem a ele, que já está caminhando para a perfeição. Enfim, não é em minha homenagem, que ainda falta muito. Embora a minha filha hoje, ao sair de casa, disse que era o contrário. Coitada das crianças, como são inocentes. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês do MAP. O que é o MAP? O MAP é uma instituição de assistência social espírita, cujo lema é amar e servir. O MAP ele tem uma preocupação muito grande no trabalho voluntário, em socorro, e nós temos vários polos de trabalho. Eu vou falar dos polos e depois o Hernani vai falar do trabalho. A sede fica em Jacarepaguá, na Estrada do Pau-Ferro, 325 Pechincha. O telefone lá é 3392-5700, 3392-5700. Tem a Casa de Cultura também em Jacarepaguá, tem polo em Rocha Miranda, Bento Ribeiro. Aqui na Ilha do Governador, no Bananal, tem o polo na Rua Olímpio Machado, 201, Bananal. O telefone lá é 3396-0841. Os grupos às vezes falam, né? Poxa, vocês não falam do nosso grupo, não falam. Mas é porque são tantos, mas entrando no site do MAP, www.map.org.br, vocês vão conseguir todas as informações que vocês precisam, não só das casas, mas também dos trabalhos que são feitos lá, entendeu? E tem o Facebook também do MAP, que é MAP Oficial. E aí vocês podem entrar ou no Face ou no site, que vocês vão ter as informações. E aproveita e entra na página do Quintas do Evangelho no MAP e dá uma curtida pra gente. Tem um monte né? de gente aqui mandando recado. Lê aí. Vê se você conhece. Fala sobre os trabalhos, amor, no polo. Então, o MAP ele tem portas abertas para o seu talento. Seja aquilo que... eu sou um ótimo pintor, tenho oportunidade no MAP. Eu quero aprender a atender os irmãos carentes de rua. Eu quero fazer visita aos asilos de idosos. Eu quero atender orfanatos. Eu quero trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizado. Eu quero trabalhar com crianças com síndrome de Down. Tudo tem oportunidade no MAP, depende do seu talento. Lá no MAP Recreio, por exemplo, nós estamos precisando de pessoas para alfabetização de adultos, né? Erradicar o analfabetismo, né? Adultos. Precisando de pessoas, professores, para aulas de preparatório para o Enem. Então também tem um quadro lá grande. Pessoas que gostem de lidar com crianças para trabalhar na evangelização infantil no final de semana. Também é oportunidade. Então, não importa o que você faça, se for uma torta gostosa, a gente também precisa. Se for coxinha de galinha empada, pode passar em casa também. Silvia Ribeiro, amo o programa de vocês. Obrigada, Silvia. Maria das Graças, adoro esse programa. Obrigada. Marcelo Ribeiro, Iris Hernani, estou aqui assistindo, consegui dar uma pausa no trabalho, estou atento. Marcelo é um amigo querido. Solange Dias, adoro o programa de vocês, obrigado. Amanda, muito legal o programa. Gente, é isso que a gente precisa, né? Perguntas, a gente precisa de perguntas. Elogios, eu sei que foi tudo para mim. Agora as perguntas para eles, bem complicada. A gente sabe que esse tema é difícil, mas quando a gente começa a imaginar o quanto a gente pode transformar um desafeto, eu não vou falar de inimigo, porque eu não consigo imaginar hoje que nós temos inimigos, mas a gente tem desafetos, né? A gente tem pessoas que a gente gosta mais, pessoas que a gente gosta menos, pessoas que a gente nem gosta tanto. Que atravancaram a nossa vida, que dão uma atrapalhada, crimes, né? Nem estou falando das pessoas que a gente não conhece, mas no nosso dia a dia a gente tem muita dificuldade, às vezes, de lidar com o próximo. Eu vou contar uma história para vocês, para a gente entender como é que funciona, né, a nossa relação com o próximo. Tem uma história de uma mulher que encontrou o marido perfeito. Você. Ela encontrou o marido perfeito e ela muito apaixonada, ele muito apaixonado por ela, os dois iam se casar e estava tudo perfeito na vida dela. A única coisa que não estava perfeito na vida dela é que ele era filho único e a mãe dele era muito difícil. A mãe dele era aquela que
nada tá bom pro meu lindinho, é aquela que não queria compartilhar o filho com a nora de jeito nenhum, e tudo que ela fazia não prestava. E o pior de tudo, a mãe vai morar com eles. Então a vida daquela mulher, ela seria perfeita, ela era uma pessoa boa. Desde que ela não tivesse sogra. Falecesse, desencarnasse. E a sogra resolveu, né, que ela não queria que o filho tivesse casado e que ela ia transformar a vida da filha da nora no inferno. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência, por favor. Eu conheço muita gente que tem esse mesmo problema e eu não estou falando de nenhum de vocês. Mas ela teve uma grande ideia. Eu só vou ser feliz quando essa mulher morrer. E aí ela vai numa pessoa que fazia ervas e diz assim, olha, eu preciso matar a minha sogra. Faz uma macumba, faz uma mandinga, me dá uma erva, faz qualquer coisa, mas essa mulher tem que morrer porque eu não vou ser feliz enquanto ela sobreviver. E aí a pessoa que atendeu ela era uma pessoa boa, né? Falou assim, olha, eu vou te dar aqui um chá e você vai ter que dar aos pouquinhos para ela durante muito tempo e ela vai acabar realmente morrendo. Mas nesse meio tempo, para que não soe nenhuma suspeita, você vai ter que tratar ela muito bem, você vai ter que ser a melhor nora do mundo. Se ela te agredir, você vai tratar bem, você vai responder com carinho, vai responder com amor, porque você já vai se livrar dela, então não custa nada você sofrer um pouquinho agora, para que não caia suspeita nenhuma sobre você. E assim ela fez. Dia seguinte, ela botou lá um pouquinho do chá, da erva para a mulher. Tudo que a mulher reclamava, ela, não, a senhora não quer, eu vou trocar. Não, e começou a tratar a mulher cheia de zelo. Quanto mais a mulher dava na cabeça dela, mais ela devolvia com amor. Que nem eu mais trato a minha ela devolvia sogrinha, com cara. amor. Só trato ela assim. Até que 2 meses se passaram e a mulher começou a ver, né? A sogra começou a ver nela a filha que ela não teve. E começou a devolver o amor. E começou a devolver o amor. De modo que elas começaram a se entender e ela começou a ficar arrependida. Caramba, agora eu gosto dela. E ela vai morrer. Aí volta lá na pessoa e diz assim, olha, me dá um antídoto, faz qualquer coisa, porque eu não quero que ela morra. Ela mudou. Aí ele falou, fica tranquilo que aquilo era só vitamina. Eu sabia que quando você passasse a responder com amor todas as agressões, esse amor ia voltar. Porque quando a gente dá amor, a gente recebe amor. É difícil no primeiro momento, porque às vezes a pessoa está tão embrutecida que ela vai, né? Para ver até onde ela vai levar você. Mas se você insistir, mas tem que insistir de verdade. Não adianta, hoje eu tratei ele bem e não adiantou. Acorda para aquela pessoa que está ali convivendo com você e diz assim, o que eu posso fazer para essa pessoa ser feliz? O que eu posso fazer para fazer você feliz? Uma dietinha, né? Malhar um pouquinho mais, isso pode fazer. Gente, com o Hernani é mais difícil, sabe? Olha que eu me esforço, são 27 anos me esforçando para fazer a felicidade desse homem. Mas é difícil. Hernani, tem perguntas aí? Você tá tão caladinho. Não, o pessoal só tá mandando elogios. Eu não sei se você contratou essa Torquato, né? Torquato de Cosmos está falando. Boa tarde, amigos. Tarde de paz. Torquato Nero de Padre Miguel. Maria Célia, do Engenho da Rainha. Gosto muito do programa de vocês, que são muito simpáticos. Abraço. Muitos aqui, ó. Bianca de São Gonçalo mandou aqui um monte de receita para você. Olha, chá de hortelã, gengibre, eu mel. Preciso muito disso. Cuide-se. Mel, você sabe que eu não posso, né? Que você já viu ele falando aqui que eu tenho que perder uns quilinhos, né? Herbert de Realengo mandou uma ótima tarde pra gente, disse que adora o programa. A sua filha tá assistindo, eu conheço essa história, Clara Duarte. Eu não conhecia essa história. Você não conhecia essa história? Não. A gente, ao longo da nossa vida, a gente acha, né, que vai se fortalecer. Tem coisas, alguns defeitos que nós trazemos, que às vezes a gente tinha na adolescência, que a gente falava como se fosse uma virtude, né? Eu lembro que eu dizia assim, eu não levo desaforo para casa, como se isso fosse uma coisa boa, como se o fato de você ser uma pessoa agressiva fosse uma coisa boa. Hoje eu entendo que isso não era uma virtude, e aos poucos eu fui trabalhando, tentando, né? Porque o desaforo já está lá em casa. Eu levei ele há 27 anos, casei com ele.
Desculpa. Ela abriu o evangelho sede perfeito, fez uma prece, aí eu fui aparecer. Tem uns amigos meus de Ouro Preto que falam pra ela que ela ganhou na Mega Sena Isso sozinha. não é acumulada. verdade. Isso não é verdade. Os amigos de Ouro Preto tinham que estar assistindo e ligar pra cá, sabe por quê? Porque eles sabem que eu te salvei. Eu salvei sua alma. Hoje ela tá toda soltinha, sabe por quê? Porque tá ao vivo no Face. Ah, aí tá, ela pode já ser muda. por isso. Já muda logo. Por isso. Até perdi o que eu ia falar. Viu? Então, aos poucos, nós vamos consolidando as nossas virtudes, nós vamos mudando, né? Vamos mudando a nossa maneira de pensar. E amadurecendo, a gente começa a perceber que nem sempre a gente precisava ser tão agressivo, que muitas das vezes a gente podia realmente ter dado outra face, a gente podia ter se calado, a gente podia... Mas é difícil. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz, Hernani, para a gente conseguir manter essa calma interior, essa paz, conseguir perdoar o outro com mais facilidade? Tirando o Rivotril, prece, estudando a doutrina, né? Dando valor às coisas que realmente têm valor, né? A pessoa acha que viver num apartamento de luxo, ter um carro caríssimo, andar com joias caríssimas, que aquilo vai trazer a felicidade dela. Por que elas acham isso? Porque o meio que elas vivem dá valor a essas joias, a esses relógios, a esses carros. Então ele só consegue uma ascensão, né, de poder, de obter alguma coisa, né, a mulher que ele quer, o marido que ela quer, né, o reconhecimento dos amigos, quando ele tem essas posses. Por quê? Porque o meio que ele vive dá valor a esse tipo de situação. Então a pessoa sonha, acorda, briga, mata para ter aquele bem, né? O tênis importado, né? A moto, quantos assaltos a moto tem por aí, porque a pessoa quer entrar na comunidade com a moto que ele não compra no mérito dele. Então o meio, o reconhecimento do meio leva você a fazer loucuras por algo que você acha que vai trazer a sua felicidade. Quando você vai para um meio de caridade, de apoio ao próximo, que é aquele que o maior talento da pessoa é ajudar o outro a se levantar, a se desenvolver, a estudar, a aprender, a sair da situação deficitária que ele está, às vezes social, né, familiar. Quer dizer, o reconhecimento daquele meio poxa, quanto mais caridoso, quanto mais indulgente, quanto melhor você muda a sua atitude. Então o meio faz muita diferença. Enquanto você não é reconhecido pelos amigos porque não tem um Rolex importado de $10 mil, você vai continuar lutando para ter um relógio de $10 mil. Quando você está no meio, que o maior reconhecimento é aquilo que você faz para ajudar os outros, né? Quando aconteceu aquele desastre na Serra, você via, né? A gente ficava louco para ver quem era a pessoa, nós fomos lá inclusive, que mais estava atendendo aos desabrigados. Né, aquele prédio que é em São Paulo agora, a pessoa fica olhando por quem mais está ajudando, quem mais consegue influenciar para que essas pessoas consigam, né, se recuperar. O meio faz muita diferença. Então a pessoa ter o reconhecimento por aquilo, pelo bem que ela faz, depende do meio que ela está. Quem escuta a Rádio Rio de Janeiro, pelo menos o dia inteiro, sabe o que é importante de fato na vida da pessoa. Então quando a pessoa desencarna, que aquele relógio, aquele carro, aquele dinheiro não faz mais diferença nenhuma, e o que faz diferença para o espírito são os amigos que você granjeou, né? Aqueles que você ajudou, que você recuperou, aqueles que estão torcendo por você, muda completamente o parâmetro. Por isso que Jesus usava muito esses parâmetros. Esses parâmetros são os parâmetros espirituais. É aquele, não traga o seu dízimo, não traga a sua doação antes de reconciliar com o teu inimigo. E antes que ele te entregue ao juiz. Por quê? Porque ter um inimigo aqui no plano espiritual, você não tem como se livrar dele. O espírito é imortal. Entendeu? Deus não deu essa permissão. Mata todo mundo. Não vai matar ninguém, só vai trocar de corpo físico. Às vezes você vai matar um inimigo e você leva ele para dentro da tua casa, né? Porque antes ele não entrava, você fechava a porta e trancava. Então o grande conselho que eu dou para as pessoas que querem mudar, que não aguentam mais essa vida, né? Fútil, de você luta, a conta bancária engorda, né? O corpo cada vez melhora, o dinheiro, o carro, e você continua infeliz. Ou você está entrando ou saindo de depressão, né? A gente vê essas revistas de ricos e famosos, ou as pessoas estão entrando ou saindo de depressão, e alguns até suicidando, né? Tivemos essa semana uma estilista famosíssima, suicídio, mais um suicídio no meio artístico. Então você vê o seguinte, o meio faz muita diferença. Aquele meio que você está, que só fala em beleza, em dinheiro, em poder,
ele não está te dando a condição do que realmente o espírito precisa para ser feliz. Ele te consome, né? Por isso que é importante você trabalhar numa casa. Não é ficar só em casa escutando, não é só rezando. É você estar ali perto, porque você vê o seguinte, como é importante e como eu tenho reconhecimento quando eu ajudo o outro. Quando eu perdoo o outro. A Leia, da Ilha do Governador, ela falou para você não ficar com ciúme, porque nós amamos os dois. Se cuida, Iris, o tema foi muito bem esclarecido por vocês, viu, Hernani? Então, pra você não ficar com ciúme. Ou seja, ela eu duvido que ela falou isso. Falou, tá escrito aqui. Boa tarde, meus queridos irmãos. Não tenho perguntas, pois as palavras são esclarecedoras. Que não fico nenhuma dúvida. Hernani, para de implicar com a Iris, gente. Eu amei, gente, quem é essa pessoa. É a claque Deus dela. abençoe Esse vocês pessoal é aquele sempre. que ela contrata, que vai na palestra dela. Ele não botou o nome, deixa eu ver. Amei. Olha, muito obrigada. Mesmo. Porque, tá vendo? Alguém, pelo menos, percebeu, tá vendo? Olha lá. Boa tarde, meninos. Aqui é Selma de Honório Gurgel. Fico rindo muito de vocês dois. Apesar de aprender muito sobre o Evangelho, vocês são demais. Milhões de beijos. Aí. Tem mais aqui, ó. Às vezes, a gente pensa assim, eu tô com um determinado problema, eu vou contar uma história pra vocês. Tomara que a minha tia não esteja escutando. Porque a história dela... Eu tenho uma tia, sabe? Ela sabe que ela é uma pessoa difícil de relacionamento. Tia Marli? Meu Deus, não era pra dizer o nome dela. E o sobrenome. Tia, eu te amo. Mas você sabe, né, que você é uma pessoa que gosta mais da solidão do que do relacionamento. E ela mora com a minha mãe, ela é uma pessoa muito ciumenta. Então, várias vezes, quando alguém está na casa da minha mãe ou fica por algum tempo, ela acaba arrumando um problema de convivência e passa a ter uns momentos de infelicidade por conta disso. E a minha mãe, por outro lado, é a pessoa que quer sempre acolher alguém na casa dela. E a ponto de, na minha casa, a gente tinha um amigo, meu pai chamava que era o hóspede, um amigo meu e do meu irmão, que ficou meses lá em casa, assim, a gente saía, ia para a faculdade, e ele ficava lá, assim, enfim, coisas da minha família louca. Mas a minha tia estava sempre arrumando uma confusão com alguém que está lá na casa da minha mãe e a pessoa ia embora. E aí, na última vez, tinha uma pessoa lá, instalada, né? Pessoa que estava precisando, minha mãe estava lá com ela e, mais uma vez, uma confusão de família. E eu falei assim para minha tia, perdoa-te, esquece isso. Aí ela, não dá, porque você não vê, você não conhece. Eu falei, pois é, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus coloca dificuldades no nosso caminho para que a gente possa melhorar, né? E todas as vezes que a gente não passa pela prova, todas as vezes que a gente não perdoa, não passa pela prova, ele vem e manda outro. Você já percebeu que cada vez está vindo um pior? Não é melhor a senhora resolver logo isso? Antes que a senhora, né, daqui a pouco vai sair essa e vai vir outra. Ela parou, pensou no dia seguinte, olha, eu fiz as pazes, tá tudo certo. A gente resolveu tudo por aqui. Por isso que eu não brigo com as minhas filhas, porque depois vem pior. Aqui, ó. Ótimo esse programa de quintas, é a primeira vez que escuto, assistindo pela internet, vivo em Córdoba, na Argentina, acompanho desde 1990. Amo a rádio, assisto de 14 às 22 horas. Faço minhas coisas e aproveito para me instruir. Que legal. Poxa, que legal, que legal. Estou longe de casa. Tá longe de casa. Um beijo para todo mundo aí que tá na Argentina. Shirley do Rosário de Ramos. É muito bom ouvir o casal feliz. Olha eles estão achando que você está feliz. Eu tô feliz. Você é feliz, eu sou mais ou menos. Você é feliz. Olha, ele é tão feliz que a possibilidade de não me ter aqui do lado dele hoje fez ele lavar uma pilha de louça. Gente, eu nunca mais vou esquecer isso. Nunca mais. Eu viria pelos meus ouvidos. Eu fiquei pensando, mas a pilha de louça tô precisando fazer alguma coisa de bom essa semana. Essa semana eu tô muito ruim. Vou fazer alguma coisa de bom. Deixa eu ver se nós temos mais mensagem aqui. A gente está quase terminando, Hernani. Faz uma conclusão do nosso tema, faz. A conclusão é que tudo que a gente quer mudar na nossa vida e a gente sabe que está errado, né? Eu sei coisas da minha vida que estão erradas, são poucas. Da sua eu sei muitas, mas da minha são poucas. Tudo que a gente sabe que a gente está errado
e que tem que mudar, é porque são os espinhos que estão nos incomodando no dia a dia. É aquele espinho que entrou no teu pé, você olha assim, continua andando com ele, uma hora você vai ter que parar, pegar uma agulha, né? Esquentar a ponta da agulha, furar o pé para descobrir onde é que tá, ou caquinho de vidro, ou aquele espinho, né? É assim que funciona. Então, tudo aquilo que você para agora em 1 minuto e pensa, qual é o meu defeito? E você pensa imediatamente nesse defeito, é o espinho que está no teu pé. Que você está pisando e está machucando. São esses primeiros espinhos que nós precisamos tirar. Só que é difícil tirar. Ah lá, o Cristiano Beijo falou assim, tem uns espinhos aqui também, ó. É difícil tirar esses espinhos, né? Por quê? Tem que esquentar a ponta da agulha, tem que achar a agulha. Lá em casa a agulha já é difícil de achar, né? Cada minha avó era fácil. Eu queria fazer um adendo. Então vai lá. Tem 4 minutos pro adendo. O Hernani é o leão que pisou no espinho. Eu sou aquela pessoa que está tentando tirar o espinho dele, ele vem morder. Porque também tem isso, né? Às vezes você está só querendo tirar o espinho. Não, você é o espinho. Às vezes você está só querendo tirar o espinho, o leão vem e te morde. Cara, e você olha ali ela na internet, ela parece tão boazinha. Meu Deus do céu. Mas é assim que funciona. Você começa a tirar esses primeiros espinhos, né? Vai lá, queima a ponta da agulha e aí vamos tirar. Os primeiros são mais doloridos, né? Daqui a pouco, você já acostuma com essa cirurgia que você faz em casa, de tirar esses defeitos. E aí você começa a se sentir melhor. No início você tem até vergonha, porque esses defeitos mais graves que nós temos, nós achamos que são virtudes. Ah, eu não levo desaforo para casa. Tem gente que chega pro filho e fala assim, ó, se chegar em casa chorando, vá apanhar de novo, né? E a gente conta isso com muito orgulho. Né? Ah, eu vou votar nesse ou naquele por causa da pena de morte, porque eu quero todo mundo armado de novo, não é assim? A gente acha, e na roda de amigos, muitas vezes a gente comenta isso. Né? No futebol, um outro vai lá e pega o outro, não, você tem que ir lá também, revidar. E esses pequenos espinhos, que nós ainda tratamos eles como virtudes e não defeitos, é que a gente precisa começar a extirpar. Olha, isso aqui já está me incomodando, isso aqui já dói o meu pé. Outros eu sei que eu tenho defeito, mas não está doendo ainda. Por quê? Porque a natureza ela não dá saltos. Não adianta. Não adianta você querer virar de uma hora para outra, Francisco Cândido Xavier, que você não vai virar. Você pode até pedir a mediunidade dele, vai acabar no manicômio. Por quê? Porque não consegue trabalhar a mediunidade para receber as obras que tem que trabalhar. E a gente sabe disso por grandes parceiros que eles tiveram, que ele próprio teve, se perderam no caminho, né? Então, não adianta você pedir algo muito acima da sua capacidade espiritual. A minha recomendação sempre é passo a passo. Tira aquele espinho que está te incomodando mais. Né? Resolve aquela questão que hoje você, logo de cara, sabe que é o seu grande defeito. Ah, o meu grande defeito é viver a noite inteira no bar. Né? Então vamos evitar o bar. Ah, o meu grande defeito é falar mal das pessoas pelas costas. Você já sabe disso? Então esse é o espinho. Tira esse espinho e vamos esperar que os outros vão aparecendo aos poucos e você vai melhorando. Porque a natureza realmente ela não dá saltos, não adianta. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a convivência é difícil. Às vezes a convivência em família, a convivência no trabalho. Às vezes nós somos, muitas vezes, né, vítimas, mas mesmo nesses momentos onde nós somos testados, onde nós somos as vítimas, nós precisamos lembrar que a vítima de hoje foi o algoz de ontem. Então, nesses momentos, a gente tem que olhar para o céu e tem que falar assim, Pai, tá difícil, mas eu quero força. Eu quero força porque não importa o tamanho da dor que nós temos, não importa o tamanho das nossas provas. Nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente. Ele não nos colocou aqui para falir e nem para falhar. Ele nos colocou aqui para evoluir. Então, eleva teu pensamento. Pensa nesse Pai amoroso, que é todo poder, bondade. E eu tenho certeza, meu irmão, que Ele vai chegar até você e que tudo vai ficar mais fácil. Tudo vai ficar mais calmo e que as coisas vão funcionar melhor. Que Amém. Jesus nos abençoe. Eu vou falar até de novo. Amém. Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP.